Fala galera, eu sou o Tio Cris, o seu brother da língua portuguesa, e esta é a live sinistra feita por você e para você. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber ela que é advogada e vem desenvolvendo um papel extraordinário no que diz respeito às ações sociais envolvendo a perspectiva jurídica. Tá? Eu estou falando de Aline Juliette, que hoje vai abrilhantar o nosso momento a respeito de um tema muitíssimo relevante para a nossa sociedade: a democratização do acesso ao conhecimento jurídico. Mas eu vou parar de falar e vou chamar ela para abrilhantar o nosso momento. Aline Juliette, Juliette Potacara! Tudo bem? Oi, Cris, boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda, né, é super lotada e você tem reservado esse momento para estar aqui conversando conosco, expandindo um pouco da nossa consciência em relação a essa temática. Vai ser de extrema relevância, vai ser muito importante. Então, assim, mais uma vez, muitíssimo obrigado mesmo. Juliette, diz aí, quem é você? Conta um pouco da sua história, porque aqui a gente gosta, a gente não é fofoqueiro não, mas a gente adora saber sobre a história dos co-criadores, das co-criadoras que vêm aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento, né, com a gente. Então, fala pra gente aí, quem é você? Oi, turma. Bom, como vocês já estão vendo, eu sou uma mulher negra, uma mulher jovem há mais tempo, porque eu já tenho mais de 30, tenho 34 anos, e sou formada em Direito pela UFRN, fiz mestrado nas políticas públicas, no programa de estudos urbanos e regionais, também na UFRN. Nesse meio tempo, fiz especialização em Direito Administrativo, onde eu pesquisei sobre as cotas raciais em concursos públicos. Então, a minha formação, e eu fui estudante do IFRN, né? Na minha época, Cefet, também sou técnica em informática. Então, vocês podem perceber que minha formação ela é bem eclética, mas eu sempre procuro utilizar aquele conhecimento que eu tive a oportunidade de acessar de uma maneira positiva para contribuir com a sociedade. Então, é por isso que eu estou aqui hoje na live. Essa minha ligação com a pauta educacional, com a educação, é muito relevante, porque eu considero que foi uma forma de transformação da minha vida. Eu fui estudante das escolas públicas aqui de Natal, então, no ensino médio também fui para o ensino público federal, no IFRN, e continuei. Então, acredito que as oportunidades transformam vidas e a minha vida foi transformada pelas oportunidades. Que massa, que massa. E assim, como é que foi esse seu envolvimento com o direito? Era um sonho de criança? Foi algum estímulo? Como é que conta aí pra gente? Essa é uma pergunta interessante, porque meu primeiro vestibular, para você ver, foi para letras, língua portuguesa. Quando eu estava ali terminando o curso de informática, eu não tinha um sonho específico do que eu gostaria de fazer no ensino superior, até porque eu posso dizer que, como eu não tinha em casa um exemplo ou uma pressão, até porque meu pai não terminou o ensino médio. Na verdade, papai terminou o equivalente ao ensino fundamental 2, né? Até o nono ano. Minha mãe fez até a quinta série, que seria o sexto ano hoje. Então, meu pai dizia que a perspectiva que ele tinha educacional, de obrigação, seria que os filhos terminassem o ensino médio, mas que a partir daí a gente estaria livre para escolher, para ir com o apoio dele, para seguir o nosso caminho. Então, eu não tinha um sonho de fazer direito, porque não tinha ninguém na família que me mostrasse como seria. Então, eu fiz o vestibular para letras, português. No meu primeiro vestibular, que eu estava fazendo ainda estágio, informática, enfim, eu não fui bem sucedida.
Eu errei todas as objetivas de geografia. Então, Eita. de 12 questões de marcar, eu errei todas. É quase impossível um negócio desse, né? Acho que era o destino. E eu não passei. Fiquei muito triste, é claro. E aí, no outro ano, eu fui fazer um cursinho específico para fazer o vestibular. Na época, ainda vestibular. Então, eu fui dar uma olhada ali naqueles cursos, o que, que eu achava que eu tinha a ver. E como eu ia me dedicar só a isso, só ao cursinho, só ao estudo para o vestibular, passar um ano inteiro me dedicando a isso, eu escolhi direito. E graças a Deus chegou o vestibular, fui bem sucedida, porque, enfim, além do meu esforço individual, tive também o apoio da família e aquele suporte de quem pode se dedicar aos estudos. Então, aproveitei muito essa oportunidade. Que massa. E assim, você não parou na graduação, né? Você continuou, você tem. Verdade. Olha, a minha graduação, eu já era muito engajada na graduação. Eu era do movimento estudantil, eu fui do Centro Acadêmico de Direito, de 2011 até 2015, praticamente, porque eu entrei em 2010 no curso. Então, durante todo o curso, eu estava no movimento estudantil e participar do centro acadêmico foi muito relevante, inclusive para a minha formação pessoal, política, profissional, porque dentro do centro acadêmico a gente observa toda a dinâmica administrativa da universidade, como é que os professores tomam decisões em órgãos colegiados sobre desde a matriz curricular do curso e toda a importância que isso tem nas nossas vidas e nos próximos estudantes e como nós, enquanto estudantes, podemos interferir nesse processo. Então, foi muito bom ter me engajado no centro acadêmico, mas também fui de projetos de extensão, sempre fui muito da extensão, ou seja, aquele conhecimento que a gente desenvolve na universidade, de trabalhar isso na comunidade, nas escolas públicas. Então, eu era do Cineleges, um projeto de extensão que a gente exibia filmes com temáticas jurídicas e debatia isso com alunos de todas as idades. Então, Legal. a gente ia uma escola pública e levava um filme. Eu lembro de um documentário para o Dia Nascer Feliz, que me marcou bastante nesse projeto de extensão, porque ele exibia alunos da escola pública e alunos da escola privada no seu processo educacional, as diferenças, os anseios, as dúvidas, as angústias, e a gente conseguia perceber ali esse paralelo, né? E poder discutir essas diferenças que existem e também que políticas poderiam ser aplicadas nesses contextos. Então, desde a faculdade, eu já tinha esse engajamento, e quando eu terminei a faculdade, eu fiz um TCC, na verdade, sobre os direitos das mulheres, que vai aparecer daqui a pouco até uma foto, que eu recebi uma menção honrosa por esse TCC, entre as monografias mais premiadas, melhores, né, do CCSA, que foi sobre o descompasso entre as normas jurídicas protetivas às mulheres e a realidade social ainda tão violenta com as mulheres, né? A gente tem leis muito protetivas, muito boas, como a Lei Maria da Penha, a própria Constituição, não discrimina mulheres. Homens e mulheres são iguais à lei, iguais em direitos e obrigações. Porém, a realidade ainda é bem diferente do que a lei coloca. Então, esse descompasso foi o meu primeiro ponto de pesquisa, assim, de querer entender melhor. Então, depois eu fui para a especialização em Direito Administrativo e tratei sobre a decisão do STF que declarou a constitucionalidade das cotas raciais, em contraponto ao senso comum, que dizia que éramos todos miscigenados e porque as cotas supostamente não fariam sentido, mas a Corte Constitucional do país ratificou e validou as cotas raciais como um meio de não só de reparação histórica, mas também de criar oportunidades e de combater desigualdades. Então, estudei sobre isso e no mestrado, eu fiz um mestrado num ramo diferente do conhecimento, que é o das políticas públicas, no Instituto de Políticas Públicas da UFRN, mas como você dá para perceber, a minha pegada de estudo nunca foi muito estrita, foi muito pensando direito, conversando com a sociedade.
Então, quando eu fui para o mestrado em políticas públicas, entrei na base de pesquisa da professora Sandra, que é sobre desigualdades educacionais. E aí eu fui a campo, a partir de um conceito que eu estudava do feminismo negro, que é da interseccionalidade. Então, de você entender como as desigualdades elas se formam na sociedade, não a partir de um ponto específico, mas de vários marcadores combinados. Então, eu, como uma mulher negra, e eu sou uma pessoa com deficiência também, eu tenho surdez unilateral no ouvido esquerdo, então, as dificuldades e os obstáculos que eu enfrento, eu não posso dizer que é somente por eu ser mulher, ou somente por eu ser negra, ou somente por eu ser de origem popular, ou explicada somente pela deficiência. Não. São todos esses fatores combinados que formam quem é a Aline Juliette. E os obstáculos que eu enfrento na sociedade têm a ver com essa posição em que eu ocupo. E não só em relação a mim, mas esse conceito é relevante para a gente entender, porque alguns estudantes, por exemplo, eles encontram dificuldades não só no seu desempenho acadêmico, mas nos seus relacionamentos ali na escola ou nos seus relacionamentos familiares. É importante entender que, e no mestrado, isso, minha pesquisa me ajudou muito, como essas desigualdades elas se formam de uma forma complexa e as soluções também não são simples, são soluções complexas e que demandam de nós, com toda a sociedade, esse esforço para estar pensando essas soluções e promovendo momentos de diálogo, de debates de diferentes áreas, pessoas com diferentes perspectivas. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui dialogando com vocês. Que massa, sensacional. É muito interessante ouvir a sua fala, porque ela carrega um discurso muito real, né? E é interessante que, embora a universidade, a gente sabe que as universidades, né, elas trabalham muito no âmbito da teoria acadêmica, você não se limitou à teoria, você sempre articulou a teoria a questões das perspectivas reais, perspectivas sociais, principalmente as ligadas ao povo, à mulher negra na sociedade. E a gente vê isso, né, hoje, nas atividades que você desenvolve, né? Então, assim, a Aline Juliette é real, né? Não é a teoria em si. Então, isso assim, é sensacional. Então, assim, galera que está aqui já sentiu que é pressão, já sentiu que tem conteúdo real para a gente. Então, se você está até agora aqui nos assistindo, na expectativa de um conteúdo excelente, com certeza vai ter um conteúdo excelente, então agora é hora de dar o like, né? Curta aí nosso canal, já se inscreva, deixe seu comentário, nosso Instagram está aqui embaixo, aqui, ó, para você ir lá depois e falar como é que foi, que gostou, sugerir novas pautas e vamos com tudo. Lembrando a você que essa live é um oferecimento da Barber House, a minha, a sua, a nossa barbearia e da Gutierrez Pizzaria. Sem sombra de dúvidas, a melhor pizzaria de Parnamirim. Juliette, você vai ter oportunidade de, quando vir aqui em Parnamirim, a gente dar um pulinho lá na Gutierrez para você saborear a melhor pizza. Eu vou ousar a melhor pizza do Rio Grande do Norte. Aquele Olha, queijinho que derrete. eu já sou conhecida, inclusive lá no trabalho, trabalhar na governadoria, por ser uma pessoa que não faço desfeito. Então, se você Olha, quer de uma bolachinha a uma pizza, olha, pode contar comigo, que eu vou gostar. então o convite já está lançado. Você vai sentir aquele queijinho que derrete, não, ele dissolve na sua boca. E eu sou fanzaço da de 4 queijos, né? Já tentei mudar, todas são deliciosas, mas a de 4 queijos é a minha predileta. E falando em sociedade, não tem como, né, a gente articular leis, falar de direitos sem envolver, né, as perspectivas sociais. Mas, Juliette, fala para a gente o seguinte aí, o que é esse tal de direito? A gente ouve muito falar o direito, mas o que é o direito? Olha, o direito, ele pode ser entendido de várias formas. Ele pode ser entendido como a área do conhecimento, essa que tem o curso de direito, que você vai estudar as leis, como funciona, como aplicar, como você, enquanto profissional, pode incidir, defender direitos do seu cliente, ou no caso de um juiz julgar um processo, o direito como essa área do conhecimento. Mas o direito, ele também deve funcionar como uma perspectiva de proteção e organização da sociedade
e que nasce da própria sociedade. Então, um direito que não dialoga com as nossas vivências não é direito, é um arbítrio. Isso foi inventado e foi imposto. Não deve ser assim. O direito, esse mecanismo de organização da sociedade, ele é algo intrinsecamente ligado a esse diálogo e constante, né, entre nós enquanto sociedade, sejam professores, enfermeiros, enfim, trabalhadores em geral, têm direitos, devem conhecer os seus direitos e também, caso não estejam sendo assistidos ou tenha algo que não esteja ainda abarcado por esse conhecimento, por essa proteção, isso deve ser debatido e, através dos parlamentos, isso ser incluído nas normas jurídicas, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, a questão da dignidade menstrual, incluir na lei que absorventes não sejam taxados da mesma maneira como cosméticos, como maquiagem, como acontecia até muito pouco tempo atrás. Então, um item essencial da vida das mulheres era um item taxado, tinha impostos caros, como se isso fosse algo meramente estético. Então, quando a gente muda a questão tributária, a gente está falando de direito também. Quando a gente fala sobre a existência do SUS, o direito à saúde, a gente está falando de direito. Quando a gente fala sobre ter vagas em creches, a gente está falando sobre a lei de diretrizes e bases, está falando de educação e está falando de direito. Então, o direito não é somente aquela área do conhecimento que o estudante vai para a faculdade estudar. É um mecanismo que está em ligação direta com a nossa existência como um meio de organização da sociedade e que nós fazemos parte dessa construção de como esse mecanismo ele vai funcionar. Sensacional. E a gente ouve muito falar sobre a Carta Magna brasileira vigente, mas assim, fala pra gente o que é, na real, a Constituição Federal de 1988 e por que, né, 1988? Pois é, a Constituição Federal de 1988 é assim denominada porque ela foi promulgada no ano de 88, logo após o período que houve da ditadura militar no Brasil. Então, é uma lei, é um documento jurídico de maior importância, porque ela é também denominada de Carta Magna. Qualquer outra lei que for elaborada, seja por um vereador, seja por um deputado estadual, seja pelo Parlamento Federal, qualquer lei deve estar em harmonia com o que está escrito lá na Constituição Federal. É a nossa lei maior. Então, após aquele período ditatorial, houve toda uma união da sociedade pela redemocratização do país e a Constituição simboliza esse marco inicial da nossa redemocratização e que é uma Constituição muito nova, 1988, porque outros estados, como, por exemplo, os Estados Unidos ou outros países, né, eles têm constituições muito mais antigas e que o nosso país, por ter tido esse trajeto de inconsistências, como ditaduras e períodos autoritários, a gente teve como uma grande vitória a elaboração da Constituição de 88 e hoje ela é quem rege as regras jurídicas do nosso país. Então, quando uma lei ela não atende ou não está harmonizada com o que está na Constituição, ela é declarada inconstitucional e ela é excluída do nosso ordenamento jurídico. Era isso aí que eu ia perguntar, que às vezes a gente vê, né, nas discussões, né, e fala, não, isso aí é inconstitucional, ou seja, é uma ação, é um pensamento, é algo que está sendo articulado que fere os princípios da Constituição, fere, né, aquelas leis que regem, né, a sociedade. Então, tudo que for feito a partir da perspectiva de direito, a partir da perspectiva jurídica, tem que ter como base, tem que ter fundamento a Constituição Federal, é isso? Exato. Então, se na Constituição está assegurado
que todos são iguais perante a lei, sem distinção de nenhuma natureza. Você não pode aprovar uma lei que discrimine ao ponto de salários. Né, na minha empresa, os homens vão ganhar mais do que as mulheres desse cargo. Não, isso é vedado pela Constituição. Isso ainda acontece? Acontece. Na Constituição é vedado também, as pessoas são protegidas contra a violência, as mulheres, as crianças, ainda acontece essa violência? Acontece, mas não acontece com o respaldo legal, é um ilícito, né? Então, a Constituição é essa norma que nos dá essa luz, essa referência de como o Estado brasileiro deve estar organizado, quais os direitos são protegidos e como as normas que forem aprovadas pelos nossos parlamentos devem ser pensadas a partir daquelas cláusulas que são irrevogáveis, como a dignidade da pessoa humana, como a igualdade de direitos, como o direito à saúde. Então, nada do que for feito pelos parlamentos pode ir contra o que está na Constituição. Estou entendendo. E assim, falando sobre democratização, né, a gente fala sobre ensino, fala sobre aprendizado, fala sobre algo que envolve também didática, né? E esse é algo que às vezes me deixa um pouco confuso e talvez também deixe um pouco a galera até que está nos assistindo, né? É saber a diferença entre código, estatuto, né? E como é que é? É tudo um conjunto de lei? São coisas diferentes? Como é que é esse negócio? Porque às vezes eu fico confuso. Não, o Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente. Onde que eu pego isso se não no Google? Eu jogo no Google, né? Aí vem. Mas assim, o que é esse negócio de código e estatuto? Explica pra gente a diferença de um para o outro, ou a similaridade. Sim, é interessante essa pergunta, porque na prática, todas são normas jurídicas, leis federais válidas, tanto os códigos quanto o estatuto. Acontece que o Código Civil, por exemplo, ou o Código Penal, são um conjunto de normas que regem aquela área da vida. Então, tudo que envolva a questão civil, casamentos, nascimento, nome, separação, compras, que não sejam de direito consumidor, estão ali normatizados no Código Civil. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Juventude, que são normas jurídicas, são diplomas legais voltados a regular a proteção a determinado grupo social, a determinada área específica. A gente tem o Estatuto do Idoso, que estão ali as normas de proteção relacionadas às pessoas idosas, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, eles têm esse caráter de estatuto, porque regulam o direito daquele grupo social específico. Já o Código Civil, o Código Penal, o Código de Direito do Consumidor, ele rege uma área do saber que aí todas as pessoas que casarem, enfim, que estiverem dentro das relações sociais daquela área, são regidas por aquelas normas. Estou entendendo. Mas assim, são blocos de livros diferentes ou fica tudo num canto só? Porque a Constituição, né, tomando como referência a minha mente de materialização de palavra, né, é um livrão, né, e ali tem tudo. E esses estatutos, esses códigos, eles são compilados de livro também, diferentes? Não, o Código Civil é um livro só. Só que o Código Civil ele tem uma infinidade de normas, porque, como eu falei, rege toda uma área do saber, toda a área que envolve os direitos civis, que vão do nascimento até a morte, se você casa, se você compra um imóvel, se a pessoa falece, aí vai transferir a herança, toda aquela área da vida. O estatuto é um documento jurídico mais compilado do que um código, porque ele diz respeito à proteção de um grupo específico. Então, você tem o Estatuto do Idoso. Estão ali as normas dirigidas aos idosos que tem proteção, que tem garantias, que tem também crimes que se praticam, às vezes, contra idosos.
Então, se reúne dentro daquele documento aquelas normas, e ambos, tanto o Código Civil quanto os estatutos, a gente encontra na qualquer pessoa, né, ao pesquisar no Google Código Civil, se uma pessoa que estuda direito, um advogado, vai fazer uma petição, a pesquisa vai sempre partir ali do Google, que é a planalto.gov.br. Ali estarão as leis atualizadíssimas. Existe o Vadimeco, que é aquele documento que muito estudante de direito anda com ele, que é um documento com muitas leis, assim, tem gente que acha que a gente lê de uma ponta a outra. Não, ali é um documento de consulta. Eu quero saber qual norma rege esse determinado acontecimento. E aí você vai lá e consulta, mas o lugar ideal para você consultar é no planalto.gov.br, que no Google, ao você pesquisar qualquer lei ou estatuto, você vai ter ali a norma mais atualizada e também as informações sobre revogação de determinado artigo, se algo mudou, se algo foi alterado. Então, a gente está sempre atualizado. Que massa. Então, assim, código, algo mais expansivo, estatuto, algo mais específico, né? Trabalhando nessa perspectiva. E hoje em dia, né, graças ao advento da tecnologia, a gente consegue, né, acessar isso, né, pela internet, né, pelo site do Planalto, como você falou. Mas e assim, a gente sabe que há pessoas que infelizmente ainda não têm acesso, né, à internet, há pessoas que não têm acesso, infelizmente ainda, a amparatos, né, ferramentas digitais. Há uma outra forma de ter acesso a essas informações sem que seja por meio da internet? Essas normas jurídicas, elas, por exemplo, são reproduzidas e aí distribuídas gratuitamente por parlamentares. Então, até na minha época de estudante, às vezes, você pode enviar algum tipo de comunicação ao escritório de um senador, de um deputado federal, e aí solicitando, olha, eu gostaria muito de conhecer ou de ter em casa a Constituição Federal. E existe um recurso específico para que sejam produzidos livros, a Constituição, para você ter em casa. Então, você pode solicitar, e lá no e-mail, na minha época eu fazia isso, eu acho que até hoje funciona. Mandei um e-mail para um deputado na época e chegou na minha casa, no meu endereço, a Constituição. Mas também nas bibliotecas públicas, na biblioteca da sua escola, provavelmente tem, na biblioteca das universidades. E, inclusive, são espaços que são muito importantes da gente frequentar, né? Mas o documento, as leis, de maneira mais atualizada, certamente a gente encontra na internet. Mas nessa dificuldade, você pode ter também em casa e aí solicitar lá no Congresso aos parlamentares. Foi interessante você falar essa parada da biblioteca, porque é interessante ressaltar o seguinte aqui. Embora tenha o especialista na lei, né, aquele que vai estudar, que é um advogado, a Constituição, ela diz que ninguém pode dizer que não sabia, não, hein? Então, assim, você precisa buscar, e você tem possibilidade de buscar, independente de ser advogado, né? Vai nas bibliotecas, vai no Google, pesquisa. Então, foi interessante você falar isso daí, porque como que eu posso ter acesso a isso? Bibliotecas, né? Biblioteca da UFRN, biblioteca da IFRN, né? Existem municípios que têm bibliotecas belíssimas, mas nós temos, né, a da UFRN, as bibliotecas do IFRN são muito bem, assim, estruturadas, e é de acesso ao público. Não só o estudante daquela instituição pode acessar, é da população, né? Então, foi muito bom você ter falado essa questão. E trazendo também um pouco sobre essa questão de leis, né? Eu, como assim, professor de língua portuguesa, sempre trabalho com os meus alunos as especificidades dos gêneros textuais, dos gêneros discursivos, e gosto muito de trabalhar a estrutura composicional. Né? Ó, uma dissertação, vem para cá, é assim, a introdução, o desenvolvimento, ou seja, as partes, né, de um texto para que o aluno ele possa não só ler, mas compreender e se apropriar e produzir também aqueles textos ali. E quando a gente vai para a lei,
é um pouquinho assim complexo, né, de entender a estrutura. Você pode explicar para a gente assim, de forma bem breve, né, como que eu pego a lei, como é que eu começo, o que que é capítulo, o que que é aquele negocinho que é tipo dois Szinho, inciso a linha? Explica para a gente essa parada aí. Certo. Bom, a estrutura, né, de uma lei, é, ela é uma estrutura que é feita, teoricamente, para ser simples, para você ler e entender o que está sendo dito ali. A gente sabe que existe ainda alguma dificuldade no juridiquês, mas entender essa formatação, ela vai ser interessante também para você que tem curiosidade de ir lá, de abrir uma lei e entender. Citar o exemplo da Constituição, por exemplo. Inicialmente, ela tem um preâmbulo, que é um texto introdutório, que aquele texto não tem um valor de legal, de impositivo, né? Um texto, um preâmbulo que introduz aquela lei e que explica para a gente sobre o que ela se trata. A lei ela é dividida em capítulos, seções. Cada capítulo ele pode abordar um tema específico. Então, vou citar o exemplo também da Constituição. Na Constituição você tem os direitos individuais, né, que são aqueles relacionados à dignidade humana, à proteção dos nossos direitos, mas a gente tem os direitos sociais, que já é o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à alimentação, são direitos sociais. E a partir dessa divisão macro, a gente tem dentro de cada capítulo desse artigos, que é artigo 1º, né? Eu lembro sempre do artigo 5º da Constituição, que é todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor, raça, sexo, gênero. Isso está lá no artigo 5º da Constituição. E logo após vem os incisos. O inciso 1º é: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, o artigo ele vem de uma forma geral, diz que todos são iguais perante a lei. O inciso, ele detalha um pouco mais. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, a lei tem o artigo que fala o caput, fala que a gente chama o caput, a cabeça, né? O artigo fala, de um modo geral, os incisos detalham um pouco mais aquele assunto. E dentro dos incisos, a gente pode ter os parágrafos, que pode ser um único parágrafo ou mais de um parágrafo, e também as alíneas, que são as letrinhas A, B, C, como tópicos também explicativos. Então, a lei ela tem essa estrutura macro de preâmbulo, capítulos, seções, e dentro desses capítulos, artigos, incisos, parágrafos e também as alíneas. Massa. Então, assim, na hora que eu for ler, eu tenho que ir por partes, né? Não dá para eu ler como se fosse um livrinho de Harry Potter. Ah, li a Constituição toda. E não. E é um livro, foi interessante que você falou no início, que é um livro de consulta, né? Interessante que ele é um livro de consulta, né? Muitos advogados se baseiam para poder, né, fazer suas articulações e tal. Isso. Que quando, por exemplo, a pessoa está estudando para um concurso público e ali ela não sabe o que vai cair, se vai cair direitos sociais, se vai cair direito da criança e adolescente, o que é que vai cair daquela norma. Então, tem uma forma de falar que a gente diz estudar a letra da lei, que é ler e reler e ler 1 milhão de vezes, quase decorar o que está descrito ali. Mas isso é muito uma perspectiva de concurso público, né? Que você vai fazer uma prova e que vai lhe perguntar o que é que está escrito ali naquele artigo, o que aquela lei determina. Mas na vida real a gente não precisa ter isso decorado, porque a gente vai poder consultar na hora que a gente quiser, ao mesmo tempo mesmo que a gente não tenha decorado, é importantíssimo conhecer os nossos direitos. Então, esse nosso bate-papo ele é relevante porque vai além do simples fato de saber ler um código ou entender o que está escrito ali. Como a gente falou no início, é muito essa conexão da nossa vida a esse conhecimento jurídico. Então, vale a pena, sim, se você tem curiosidade, dar uma lida, se debruçar sobre aquilo, fazer perguntas no próprio Google
sobre desdobramentos, porque tem muitos artigos na internet também, que artigos de opinião, que a partir de um artigo de lei, aí você vê até a mesma palavrinha, mas são coisas diferentes. Você tem um artigo de lei e você tem um artigo de opinião. Então, às vezes, tem um artigo de lei que fala sobre algo do seu interesse que você quer entender melhor. Então, se você for pesquisar a respeito, certamente você vai encontrar pessoas que escreveram sobre aquele artigo e desenvolveram aquela ideia para você entender aquilo mais profundamente. Mas, ou seja, possibilidades infinitas de poder se estudar leis, né, e saber um pouco mais, né? Para a gente desopilar um pouquinho, vou mostrar umas fotos aqui para o público. Eu gostaria que, conforme a gente fosse passando, você vai explicando, né, que são fotos que fazem parte, né, da sua vida, fazem parte dessa sua trajetória de construção de mulher negra, advogada, né, e do seu posicionamento sociopolítico aí na sociedade. Começar com essa pequenininha aqui. Cadê? Não, calma aí. Deixa eu voltar. Calma. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Começar com essa. Timalia. Essa foto, eu tenho uma lembrança muito boa dela. Eu tinha 7 anos, eu estudava na Escola Municipal Ascendino de Almeida, aqui pertinho da minha casa. E eu lembro que eu fiz toda uma pose de modelo. Aí depois, quando saiu a foto, saiu só do busto. Eu segurei assim no cós da calça. E muito interessante, né? Assim como se fosse uma capa de revista. Eu lembro muito, estava com a fardinha da escola aí. Que massa. Essa foto é na Faculdade de Direito. Eu tinha viajado para Recife, para o 14º CONEB, que é um congresso de entidades de base, que eram os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos. E aí eu fui representar o Centro Acadêmico de Direito da UFRN. Então, eu estava com essa blusa neon em Recife. Foi um evento bem, bem marcante na minha trajetória. Que massa. Ou seja, algo além, né, da cadeira universitária, né? Isso é importante. Exatamente. Essas oportunidades, né, que a universidade nos dá. Aí já foi o convite da minha formatura, toda produzida, Não bem é? no cabelo e maquiagem, que já divulgando aí as solenidades, bem, bem estudante de direito, né, com essa roupinha formal, e foi um momento também de muito orgulho para mim, para minha família, ter chegado a essa conquista, a primeira pessoa da minha família a terminar o ensino superior, até hoje eu a única que fez um mestrado, então tem toda uma responsabilidade por trás de um simples fato, né, de uma simples solenidade, mas tem muita responsabilidade, tem toda a minha ancestralidade também, junto comigo, celebrando esses momentos, então foi um momento muito bom me formar em Direito. Deixa eu ver a próxima. Essa daí. Aí já foi quando eu fui receber a menção honrosa pelas melhores monografias do CCSA, da UFRN, e no centro dessa foto a minha orientadora, a professora Érica Canuto, que também é promotora de justiça na defesa das mulheres. Ela é muito conhecida nessa pauta, né, de enfrentamento à violência doméstica. Aprendi muito com a professora Érica, e do lado dela, Jasmine, que também produziam pesquisa no direito com essa perspectiva de gênero. E olha só, as duas aí premiadas. Foi um momento muito feliz. Que massa. Essa Seja foto mais aí, atual, né? eu voltei ao curso de Direito mais uma vez numa aula magna. Dessa vez foi no Agosto Lilás, uma aula magna para a gente debater o enfrentamento à violência de gênero, os direitos das mulheres, e nesse Agosto Lilás a prevenção à violência, né? Violência política de gênero. A gente abordou diversos temas e fiquei muito feliz
porque a aula magna é aquele momento em que os estudantes estão chegando na universidade, sendo recebidos, né? E a gente receber estudantes de direito debatendo um tema de tanta relevância é fundamental até para estimular que essa formação ela vá além do tradicional, mas que ela busque conectar esse nosso estudo, os nossos saberes no mundo jurídico com a realidade. Então, eu estava aí ao lado de mulheres incríveis, professora Mariana de Siqueira, tinha a advogada Magna, tinha a representante da Defensoria Pública, tinha a representante, doutora Magna, da Advocacia Pública. Eu hoje, como advogada, né? Então, trabalho também na assessoria, sou assessora especial de governo da governadora Fátima. Então, para a gente perceber como se formar em direito, ele. Às vezes eu tenho uma piada que diz, eu caí na lenda do leque de oportunidades, né? Mas, mas não é só um meme, é também você saber que, apesar das pressões que existem para que a gente siga daquilo que está pré-determinado, existem caminhos, seja qual for a sua formação, que a gente pode construir. Então, estar aí nessa aula magna foi muito significativo como advogada, como assessora, como mestre também. Que massa. Essa imagem já foi, acho que em 2022, numa audiência pública, coisa que eu já estou até acostumada a participar, com temáticas, né, que eu estou envolvida. Nesse caso, aí do meu lado está o então vereador Pedro Gorque, quando ele assumiu ali na Câmara Municipal de Natal, quando a vereadora Júlia Arruda foi ser secretária de Estado, então Pedro assumiu como vereador e fez essa audiência para divulgar uma cartilha de prevenção à violência contra a juventude negra. E foi muito honroso para mim participar e também estar nessa casa dos legisladores da nossa cidade, um espaço de tanta importância que eu já concorri para estar aí em 2020, fui candidata a vereadora e hoje sou suplente de vereadora, então para mim é muito significativo poder estar presente, poder ter um espaço de fala e poder saber que esse mundo da política não é algo distante da gente, não é algo para além da gente. A gente pode sim participar do lugar que nós estamos. Então, para mim é muito significativo estar aí na Câmara Municipal. Que massa. E aí Essa outra foto, mesa, né? a mesa foi na OAB esse ano, que eu estou aqui no cantinho direito da foto, fui representar o Gabinete Civil da Governadora, num evento do Ministério dos Direitos Humanos, especificamente da Secretaria de Políticas para as Pessoas com Deficiência, na construção de um plano chamado Viver Sem Limite 2, que é uma forma de se pensar políticas para pessoas com deficiência de acessibilidade, políticas de inclusão, políticas de diversidade e respeito. Então, foi um momento muito rico. Essa aí foi uma ação social muito importante. Eu estava de tranças aí no meio, a gente de máscara, foi em 2021. Fui no meu aniversário, em 21, eu pedi absorventes como um presente solidário no meu aniversário. Pensando também nessa perspectiva de como várias mulheres em situação de vulnerabilidade priorizam determinadas outras necessidades imediatas, né, e que às vezes falta para cuidados básicos, como os cuidados menstruais. Então, a gente fez essa doação de absorventes nessa foto para o Centro de Referência Elizabeth Nasser, que é um equipamento público do município de Natal, que atende mulheres em situação de violência doméstica. Ela tem psicóloga, tem assistente social, tem orientação jurídica. E aí eu estava com minha amiga Érica, estava com a servidora de lá do centro e minha amiga Lisandra, que estuda psicologia. Mas também a gente fez doações na época para o movimento Pop Rua, através de Meire, que é coordenadora do Pop Rua. Então a gente esteve ali no Baldo, nas Rocas, onde tem muitas mulheres em situação de vulnerabilidade. Então a gente foi ali distribuir absorventes. É interessante falar nesse tópico também,
como acessar algumas coisas, dependendo do lugar que você está, é diferente. Vou citar o exemplo que algumas mulheres em situação de rua, quando a gente foi chamar para receber absorvente, aí elas, não, mas eu não preciso, eu não estou menstruada. E aí, aquela noção imediata, né? Imediatismo. Então, você precisa suprir uma necessidade imediata e como quando você não tem acesso a direitos básicos, como moradia adequada, como alimentação adequada, como o acesso à saúde, enfim, uma vida de qualidade, você fica alheio a determinadas condições de qualidade de vida. Então, é importante a gente também sempre praticar a empatia e saber que nós precisamos ser solidários uns com os outros. Legal. Esse aí foi muito legal. Agora, no final de setembro, estive lá no curso de Direito, novamente, dessa vez para ministrar uma palestra Memória e Ancestralidade, na disciplina Direito e Patrimônio Cultural, que é ministrada pela professora Caroline Marinho. Carol me chamou para dar essa palestra depois de uma conversa nossa sobre uma área do estudo agora que eu estou me debruçando a partir de uma curiosidade pessoal, que eu fui reconstruir a minha árvore genealógica, né? Conversando com meus familiares mais velhos, meu pai, e aí pegando alguns documentos, como o Sertão de Óbito. Descobri, por exemplo, que na minha avó paterna tem lá, apesar de toda a família saber quem era a mãe biológica, quem foi a mãe de criação, no registro dela, que no registro de óbito, eu nem sei se minha avó teve registro de nascimento, mas no registro de óbito tem filha de pais desconhecidos. Então, são curiosidades que eu busco sanar e entender por que aquele contexto aconteceu. Então, a gente reconstruir a nossa história, foi um pouco disso que eu fui falar aí, é também parte da gente contar aquelas histórias que não estão nos livros, né? Que os livros não contam. E como é uma ação decolonial também, você procurar recontar e contar a partir das nossas perspectivas as vidas e a história e o trabalho das pessoas negras, das pessoas de origem popular, as pessoas da zona rural, que muitas vezes não tiveram oportunidade de contar sua própria história. E hoje a gente tem ferramentas que possibilitam a gente reconstruir nossa árvore genealógica. A partir dos diálogos, a gente também reconstruir essa nossa história e, a partir disso, a gente também se conhecer enquanto pessoas. Que massa. E tudo isso faz parte da democratização, né? Do acesso aos direitos sociais, do acesso ao conhecimento sobre si mesmo, né? Verdade. Aí a professora Caroline, que me convidou para dar aquela palestra, ela lançou o livro, eu estava aí no lançamento, Direito, Arte, Direito e Arte, que ela tem Direito, Arte e Cultura, que ela tem um projeto de extensão, ela orienta, ela coordena, que também é o Direito em Cena, que tem a ver com direito e teatro, e eu sou muito entusiasta dessas formas inovadoras da gente tratar o conhecimento jurídico, né? Expandindo para além daquela bolha específica, mas também conectando esse debate a diversas áreas do conhecimento e possibilitando que esse acesso ele seja exposto e permitido para muitas pessoas. Que massa. Show. E aí, rapidinho, eu no Tribunal Popular da Orla, que também é um exemplo de como o direito ele deve ser inserido no debate público para além daqueles tradicionais atores. Aí a gente estava debatendo a Orla de Natal, com pescadores, com trabalhadores da Orla, de Ponta Negra, a Redinha, Praia do Meio, e aí esse Tribunal Popular da Orla debatendo como a gente pode fazer com que o poder público e as políticas públicas incidam na proteção não só do meio ambiente e da área, mas também dos trabalhadores que ali atuam. Que massa, que massa. E é interessante, né? Porque assim, eu fiz questão de mostrar essas fotos, porque cada foto você tem para cada foto você tem uma história real de envolvimento
né, de relacionamento do direito com a sociedade. E é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? Essa possibilidade da sociedade se envolver no âmbito, né, jurídico, na atmosfera jurídica, a partir da sua consciência social. Ou seja, eu como cidadão, né, comum, né, cidadão comum da minha sociedade, eu tenho capacidade de interferência nessa articulação jurídica. Então, isso aí é muito, muito, muito importante mesmo, né? E aí eu já lanço já aqui agora o nosso outro tópico, que é assim, agora a Constituição Federal, né, seja de acesso a todos, né, ainda é uma enorme parcela da sociedade brasileira que não tem noção dos seus direitos, não tem noção dos seus deveres, e assim, me dá uma certa indignação em relação a isso. E por que, Juliette, que em pleno século XXI isso ainda ocorre? Olha, o desconhecimento sobre os próprios direitos é uma forma de deixar a sociedade refém de quem detém poderes, seja econômicos, seja outros tipos de poderes, de explorar aquelas pessoas que não nem sabem que podem acessar determinados direitos, então, formas de fiscalizar. A gente tinha, na política, antes, uma perspectiva, e no interior ainda existe, né? De domínio de determinadas famílias, de que você só conseguiria acessar determinado direito se atendesse aos interesses ou votasse em determinada família. E isso a gente precisa quebrar esse ciclo, fazendo com que nós mesmos, enquanto pessoas, tenhamos o direito de se ver representados também nesse espectro de quem vai fazer as leis, de quem vai fiscalizar essas leis, de quem vai executar, né, nos poderes executivos. Então, o conhecimento jurídico, o conhecimento sobre os direitos, isso deve vir. Quem vai executar, quem vai legislar, ele pode legislar para que isso já venha na escola, que a gente tenha, e era algo que a gente debatia quando eu era estudante de direito, por exemplo, já no ensino básico, noções de direito constitucional, noções de direito ao consumidor, né? Porque todos nós que vivemos em sociedade realizamos negócios, nós compramos um curso, nós pagamos uma passagem de ônibus, nós acessamos a serviços, e esses serviços são direitos que nós estamos envolvidos e que, quando não cumpridos da melhor forma, nós temos que saber aonde recorrer, aonde reclamar, como fazer com que aqueles serviços melhorem, e é através do conhecimento, é através da ação, tendo poder de agência. Quando a gente não conhece os nossos direitos, a gente acaba ficando num lugar de passividade, de que os outros façam por nós. Mas nós temos o poder de agir, especialmente quando estamos em coletivo. Então, é importante conhecer os direitos individualmente, mas também é importante saber que a luta pelos nossos direitos, ela se torna ainda mais efetiva e mais forte quando fazemos isso coletivamente. Então, na escola tem um grêmio que olha pelos direitos dos estudantes. Então, se os estudantes estão sem a merenda, ou se os estudantes estão sem o transporte, não está indo pegar o estudante no sítio para levar para a escola, e é um direito dele acessar isso, aquele grupo em coletivo tem condição de cobrar isso com muito mais força do que uma pessoa individualmente. Então, conhecer o direito é importante, saber como lutar é importante, e se unir a outras pessoas que tenham o mesmo olhar, os mesmos interesses, e possam se unir por causas comuns, a melhor forma da gente acessar direitos. Sensacional. E o desconhecimento das leis que regem nossa sociedade pode interferir no convívio social e harmonioso da população? Sim, porque quando a gente conhece as leis, a gente pode evitar diversos conflitos. Vou citar o exemplo aqui dos direitos do consumidor, que hoje é uma lei que
que, por obrigação, deve ter em cada estabelecimento comercial. Todo mundo sabe que é direito do consumidor, se você comprou uma TV, se você comprou um celular que deu problema, de ir lá e trocar. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. Mas muitas vezes, não só por desconhecimento, mas às vezes por desconhecimento, aquele consumidor era ludibriado. Chegava no estabelecimento, olha, meu equipamento eu comprei faz poucos dias, está dentro do período legal e eu quero trocar. E chegava lá, ele não tinha o seu direito atendido. Hoje, por mais que aquela pessoa, aquele vendedor, ele possa ainda não cumprir, mas o consumidor ele pode pegar, pedir, olha, eu quero ver o Código de Defesa do Consumidor e mostrar para o vendedor, olha, está aqui escrito que quando houver um vício do produto, eu tenho 30 dias para trocar o equipamento, eu comprei essa data, estou aqui para trocar. Eu quero meu direito. E aí você saber exigir, ter o documento, mostrar, isso evita conflitos, porque deixa de ser um bate-boca e você mostra, olha, tá aqui. E aí aquela pessoa nada mais pode fazer de fazer realmente, tá aí o seu direito. No caso de vizinhos, som alto, não tem uma lei. Se todas as pessoas não sabem que existem os decibéis, que a partir daquela altura, daquele som, incomodando, isso você interfere no direito do outro. Então, se aquela comunidade conhece esse direito, você evita conflitos. Então, em várias áreas, e aí eu falei de vizinhos, falei de direito do consumidor, mas entre família, que é uma área também de muitos conflitos. Então, é direito da mulher trabalhar, é direito da mulher sair, conversar com quem ela quiser, é direito da mulher receber a pensão alimentícia quando se separa de um companheiro, que era ele que mantinha ali, que ela trabalhava dentro de casa, não deixa de ser um trabalho, você cuida da casa, cuidar dos filhos, isso é um trabalho, mas que não é remunerado pela sociedade, mas é um trabalho. E muitas vezes no divórcio, aquela mulher que fez tudo para que aquele homem se desenvolvesse profissionalmente, alcançasse determinados patamares profissionais, no divórcio, aquela mulher, aquele homem muitas vezes tenta esquecê-la e dizer, não, agora siga a sua vida sem nada, se ela trabalhou para ele, sabe, a vida inteira. Então, é direito dela também acessar uma pensão e conhecer os seus direitos. Todas as pessoas conhecendo os direitos, a gente pode evitar conflitos. E tomando como referência sua perspectiva de advogada, ligada, né, direta às causas, né, sociais, direto com a população, quais são as consequências que a falta de conhecimento jurídico vem acarretando à sociedade? Olha, muitas consequências negativas essa falta de conhecimento jurídico. E aí, em diversas áreas, diversas áreas. Vou citar, por exemplo, quando está tendo um debate no Congresso Nacional para a mudança de determinada norma protetiva, a gente viu muitos ataques, por exemplo, ao meio ambiente. Então, você desconhecer que existe uma norma de proteção à fauna, à flora, e está se discutindo a possibilidade de se construir, como aqui em Natal, no debate do plano diretor, de se construir em determinadas áreas que não eram edificáveis. Quando a gente desconhece esses direitos, a gente pode ver a nossa cidade ela perder a capacidade de gerar qualidade de vida para a gente, e a gente vê simplesmente ela sendo discutida como se não tivesse a ver com a gente. Né? Isso na perspectiva ambiental do direito à cidade. Mas também não conhecer os próprios direitos pode fazer com que mulheres sejam vítimas de violência e muitas vezes cheguem a ser vítimas de um feminicídio por não ter buscado uma rede de acolhimento, uma rede de apoio, quando ela podia fazer isso desde o primeiro tapa, desde o primeiro empurrão, sabe? Muitas mulheres não conhecem
esses direitos ou não conhecem toda a rede que é direito dela também, de acolhimento que existe, desde assistência social, desde uma casa de acolhimento, quando ela não tem para onde ir, e ao não buscar esses direitos, ao não conhecer o que tem disponível para elas, isso pode gerar consequências, inclusive, para a sua vida, para a vida da sua família. Então, conhecer os nossos direitos nos possibilita ter uma vida com muito mais liberdade, com muito mais qualidade, mas, como é importante enfatizar, o direito, ele não é salvador, ele não vai, como eu posso dizer, solucionar todos os conflitos da sociedade. Não está no direito esse poder. E seria até ingênuo da minha parte dizer isso, porque eu sou uma advogada, eu estudei o direito, mas eu vejo quanto a violência contra as mulheres está presente na sociedade, eu vejo como ainda muitos consumidores são ludibriados, encontram dificuldades para acessar os seus direitos. O direito existe, a lei existe, mas o cumprimento dessas leis, ela demanda a nossa união, enquanto classe trabalhadora, enquanto estudantes, enquanto pessoas negras, enquanto pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, que a gente lute coletivamente pela efetividade dessas leis, porque só existir a lei e a gente individualmente buscar não é suficiente para a gente transformar a realidade. A transformação da realidade vem a partir das políticas públicas, da participação social e da nossa união enquanto sociedade, enquanto trabalhadores. É muito interessante, né, ouvir, né, a verdade na sua fala. A sua fala, ela nos impacta de uma forma muito profunda, porque nos leva a refletir justamente da necessidade do cidadão buscar conhecimento jurídico, né? E aí eu te pergunto assim, você acha que o cidadão conhecedor de seus direitos, ele pode se desenvolver intelectualmente autônomo, ao ponto de quebrar, né, os ciclos sociais de alienação? Sim, eu acho que conhecer os seus direitos lhe dá autonomia, lhe dá empoderamento para que você possa não só exigir, mas também saber, para que você possa articular com os atores que podem lhe ajudar na busca dos seus direitos. Porque individualmente, às vezes, a gente vai esbarrar em dificuldades financeiras, técnicas, mas coletivamente a gente encontra uma força coletiva que a gente pode encontrar num parlamentar, que a gente pode, que eu digo, um vereador próximo, a gente pode encontrar no movimento social. A gente tem aqui um grupo de proteção à criança e adolescente, um conselheiro tutelar, que inclusive houve eleição no país inteiro, aqui em Natal teve um problema na distribuição das urnas, então vai ser remarcada a eleição para conselheiro tutelar. Então é importante que, ao conhecer os direitos, a gente busque também formas de nos articular com outros atores da sociedade que vão nos ajudar a fazer com que esse direito se torne realidade. Porque individualmente, e aí eu falo também por conta própria, é muito difícil você fazer que direitos no interesse da coletividade eles se tornem realidade. Quando a gente fala de direitos privados, individuais, você está tendo algum direito violado, você contrata um advogado, esse advogado entra com alguma ação na justiça, solicita lá o seu direito, o juiz vai decidir. Caso não seja satisfatório, você pode recorrer e você tem aquela bolha tradicional e que também é uma forma de se lutar por direitos. Mas a perspectiva que eu, Aline Juliette, vejo da luta por direitos é uma perspectiva coletiva. E aí, quando eu falo sobre conhecer os seus direitos, eu falo em pensar não somente em mim como pessoa, mas pensar na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, sabe? Em como as pessoas da minha família
estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho, se estão conseguindo acessar os direitos, por exemplo, pessoas com deficiência, se estão conseguindo trabalhar dentro das cotas das pessoas com deficiência, estão tendo oportunidades. E se não estão tendo, não é um problema de uma pessoa individualmente, não é resolvendo um problema de uma pessoa individualmente que a gente vai estar necessariamente promovendo uma transformação e uma mudança. A gente precisa pensar nisso de uma maneira ampla, coletiva, e quando a gente pensa dessa forma solidária, a gente também está se ajudando. Então, eu sou muito dessa perspectiva, desse advocacy, pensando na coletividade, e eu me coloco muito à disposição. Qualquer dúvida, vocês estão vendo, viram aqui no nosso Instagram, meu Aline Juliette 13. Postei alguma coisa, algum tema, você tem uma dúvida, pode ir lá, coloca sua pergunta no comentário e a gente, dialogando, a gente aprofunda nosso conhecimento nos aspectos jurídicos, mas nos aspectos políticos, organizacionais. Então, assim, a gente transforma a sociedade com a união de forças e com a união de conhecimento. Que massa. Sensacional essa sua perspectiva, porque justamente nos evoca ao espírito de coletividade, né? É até algo que tem muito a ver com a filosofia Ubuntu, né? Tipo, eu sou a partir de você, você é a partir de mim, ou seja, eu sou porque você é, então nós somos. Então a gente precisa resgatar esse pensamento de coletividade, do bem social comum, né? O que é comum, o que é bom para todos, para que a partir da minha individualidade eu possa me posicionar para reivindicar direitos da minha coletividade, da minha comunidade, da minha família, dos meus alunos, dos meus amigos, né, dos meus colegas, enfim, da sociedade. Mas assim, Juliette, a gente falou sobre consequências, né, e agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre causas, né? Quais são as causas da inviabilização do acesso ao conhecimento jurídico à população? Olha, eu posso citar como causas a questão educacional, primeiro ponto. A nossa educação, hoje, a gente observa ainda muita desigualdade. Existe, então, não é amplo o acesso ao ensino dos melhores indicadores. Então, você tem escolas hoje que a infraestrutura básica, ela é muito inferior a uma escola da mesma rede, dependendo da localização. Então, o acesso ao conhecimento, ele não depende só de indivíduos, ele depende do interesse político e de toda uma estrutura em volta nesse meio educacional. Porque os conhecimentos sobre seus direitos, eles começam desde a escola, direitos e deveres, aquela educação cidadã. E o conhecimento sobre os direitos na forma da lei, eu tenho uma crítica também ainda à academia pela maneira como, não só no curso de Direito, mas em diversos espaços de formação, nós ainda temos um olhar muito individualista, como se você terminar uma faculdade, ir lá para o mercado de trabalho, enfim, que se resumisse a você arrumar um emprego, ganhar o seu dinheiro, comprar a sua casa, viver sua vida e tá tudo bem. Mas quando a gente esquece desse olhar de eu sou porque nós somos, aí a gente vai para um espaço em que apenas alguns que conseguiram furar a bolha acessaram o conhecimento, mas ficou ali concentrado. Então, é por isso que eu tenho essa perspectiva de a quem serve o meu conhecimento. Se eu conseguir furar essa bolha, se eu conseguir acessar o conhecimento jurídico, eu acho que é minha obrigação compartilhar isso de alguma forma. Então, eu vou nas escolas públicas, eu me coloco à disposição para dar uma entrevista, para fazer uma live, numa maneira da minha posição pessoal. Só que isso precisa acontecer de uma maneira mais ampla. E de uma maneira mais ampla, a gente precisa de vontade política.
A gente precisa de atores políticos lutando para que o debate sobre direitos, esse conhecimento, ele comece o quanto antes, para que as escolas elas possam ter um profissional do direito ali já trazendo noções de direito constitucional, de direito do consumidor, para que aquele aluno saia do ensino médio tendo essa compreensão básica de como se posicionar na sociedade. Então, não é preciso que todas as pessoas vá fazer um curso de direito numa faculdade para poder acessar o conhecimento jurídico. Mas esse conhecimento ele precisa ser democratizado. E essa democratização, eu acho que vai acontecer quando a gente tiver profissionais do direito, professores de direito, presentes em mais espaços, para além das faculdades de direito, que a gente possa trazer esse debate jurídico também para as escolas, desde o ensino fundamental 2, ensino médio e para outros cursos. Eu sei que vários outros cursos de graduação têm cadeiras de direito, que eu tenho professores amigos que dão aulas também em outros cursos, mas é importante que essa luta ela não seja somente academicista, saber, conhecer o direito por conhecer, mas seja também de nossa formação cidadã. E aí eu acho que é uma tarefa dos nossos atores políticos que nos representam buscar que tenhamos professores de direito em várias esferas da sociedade, a começar também pelas escolas. Massa. É interessante você falar sobre essa questão do mundo acadêmico, né? Porque assim, a gente está falando do cidadão comum, ou seja, aquele que não estuda as leis, né? Mas quando a gente vai para o cidadão que estuda as leis, né? Para se formar, não é advogado e tal, eu queria saber como que você enxerga essa questão do mundo jurídico ser formado majoritariamente por homens brancos na sociedade. Esse foi um cenário que eu já observei, inclusive, quando eu entrei na faculdade. Eu era talvez a única, ou talvez, além de mim, mais uma colega negra em sala de aula, de 45 alunos. Quando eu entrei no curso de Direito, eu não tinha muita noção de como seria aquele espaço, mas é um espaço majoritariamente branco. Hoje em dia, eu não diria no curso, na faculdade, tem muitas mulheres, às vezes meio a meio, mas existe um obstáculo que se chama teto de vidro, que impede que as mulheres, após alcançar determinado patamar na carreira, cresçam ou sejam indicadas para cargos maiores. Então, temos um debate muito sério sobre a ausência de mulheres e mulheres negras em tribunais. Tanto que a gente está vendo uma agenda política muito forte, um apelo social muito forte, para que o presidente Lula indique uma mulher negra, uma jurista negra, para compor o STF, na cadeira agora que foi deixada após a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Então, temos ali 11 ministros. Ao longo de toda a história da Corte Constitucional brasileira, nunca houve uma mulher negra ali naquele espaço. De homens negros, houve Joaquim Barbosa, tem agora um outro ministro lá que se declara pardo, então pode-se dizer que houve 2 homens negros, e é muito triste ouvir que o critério. Não, a gente não vai usar o critério gênero e raça para poder debater a questão dos tribunais. Mas esse critério ele está sendo utilizado, na medida em que quase 100% das pessoas que ocupam essas cadeiras são do gênero masculino e da cor branca. Então, esse está sendo um critério, inclusive, majoritário para ocupar esses espaços. Então, se você tem mulheres se formando na faculdade, se você tem juristas brancas e negras ocupando cada vez mais espaços, alcançar determinado lugar de reconhecimento do seu saber, do seu esforço, no espectro privado,
o trabalho daquela mulher negra ter o mesmo reconhecimento de espaços na mídia de homens brancos. Isso ainda é um ideal, um horizonte ainda distante no mundo que a gente tem hoje, que é um mundo de muita desigualdade no mundo jurídico, em que, ao observar, né, a composição dos tribunais, a gente observa que o critério homem branco tem prevalecido como se fosse algo normal, como se não existisse, como se o homem branco não tivesse nem gênero e nem cor. Mas eles têm gênero, eles têm cor, só que eles passam como se eles fossem um cidadão universal. E quando nós, pessoas negras, quando nós, mulheres, lutamos por representatividade, é como se a gente estivesse querendo colocar o critério cor acima do conhecimento. Mas não, isso é o que acontece hoje. Isso é o que acontece hoje quando você tem majoritariamente homens brancos ocupando esses espaços. E por que que a gente não vê um quantitativo de pessoas pretas ocupando espaços jurídicos equiparado ao de pessoas brancas? Isso, você acha que isso decorre da questão do racismo estrutural? Sem dúvida, sem dúvida. Não... A gente precisa criar no nosso país mecanismos de superação das desigualdades raciais. Então, se a gente não tem hoje, num país em que mais da metade da população é negra, uma representação negra em espaços de destaque do direito ou dos concursos públicos, havendo a necessidade de ações afirmativas para que pessoas negras acessem esses espaços, isso é uma forma de se lutar contra o racismo que está presente na sociedade. Você garantir, através de cotas, que 20% das vagas de um concurso para juiz federal, para juiz estadual, sejam destinadas a pessoas negras, isso é uma forma de se lutar contra o racismo estrutural. Porque, na medida em que aquele espaço ele é somente de pessoas brancas, se torna automaticamente natural. Era como se aquele espaço fosse feito para pessoas brancas. E quando você coloca pessoas negras ocupando lugar de destaque na sociedade, você muda, inclusive, o paradigma visual. Então, não é incomum você observar situações em que um paciente chega para ser atendido em determinada clínica ou hospital e tem um médico negro e pergunta, cadê o médico? Não, o médico sou eu. Cadê a advogada? Não, a advogada sou eu. Eu já tive um caso de participar, na verdade, eu estava sendo assistente de um advogado e estava de terno e tudo num juiz aqui de Natal, no juizado aqui de Natal, e me perguntaram se eu era a testemunha do caso, apesar de estar ali toda paramentada de look advogada, né? Então, existe essa desigualdade que é provocada, sim, pelo racismo, por uma sociedade que não prestou contas, que não indenizou, que uma sociedade que foi estruturada com uma base na escravidão de pessoas negras, e que a superação desse racismo nunca foi objeto de políticas públicas efetivas. Até a gente tem um Estatuto da Igualdade Racial de 2010. Então, houve medidas antes, como a Lei do Racismo é de 89, por exemplo, mas quantas pessoas nós já vimos presas por racismo, apesar dessa lei existir desde 1989? Então, o racismo ele está presente. Uma política profunda de mudança, ela implica em mudanças profundas. Então, a gente tem hoje sendo debatido no Congresso Nacional mudanças dos próprios parlamentares em relação às regras eleitorais para financiamento de candidaturas de negros e de mulheres. Então, eles querem fragilizar as cotas para as mulheres nas candidaturas, eles querem que o financiamento
para mulheres e negros, como foi determinado, não aconteça, ou seja, os partidos sejam anistiados quando não cumprirem. Então, a gente tem todo um sistema que roda para que essas desigualdades não sejam superadas. E a gente precisa lutar contra essa corrente para que a gente tenha uma sociedade em que pessoas não sejam mais reconhecidas somente pela cor da sua pele, porque é o que acontece hoje. Se você é branco, você tem um reconhecimento. Se você é uma pessoa negra, você precisa ser 2, 3, 4 vezes mais e talvez não receba o mesmo reconhecimento que uma pessoa branca na sua profissão. Juliette, muitíssimo obrigado por todo o seu posicionamento, por estar expandindo, né, a nossa consciência a respeito dessa temática. E eu sei que o tempo é pouco, né, para a gente estar aqui se debruçando sobre isso, mas hoje foi o suficiente para dar aquela pancada no coração, aquele soco na ideia para a gente refletir mais sobre essa questão da importância da democratização do acesso ao conhecimento jurídico. E antes da gente finalizar, eu gostaria que você, em relação a deveres e direitos, né, civis, deixasse algumas orientações, principalmente aos jovens da nossa sociedade. Sim, eu tive uma educação cidadã no meu ensino médio, eu lembro muito que essa foi a minha redação, e eu acho que profissionalmente a gente a gente se diferencia dos demais quando a gente se posiciona enquanto pessoa que conhece os seus deveres e luta pelos seus direitos, né? A gente precisa saber que temos poder de agência, que não precisamos só ficar passivos ao que os outros decidem por nós. E como é que a gente pode ser mais ativo? Se unindo a pessoas que pensam como nós, seja no seu grêmio estudantil, seja no centro comunitário, seja com seus vizinhos. Vocês vão fazer uma reunião porque a rua de vocês está precisando de uma melhor iluminação e vocês vão cobrar isso. E se você, quanto mais você puder se colocar como uma liderança nesses espaços, pegar ali o que aquelas pessoas desejam, e se é você, olha, pode deixar que eu vou mandar um e-mail aqui para o vereador, eu vou lá no gabinete daquela vereadora falar com ela, porque a gente está precisando dessa questão aqui na nossa rua, e você se coloca de uma maneira ativa na transformação da sua realidade, da realidade da sua comunidade. Então, você, jovem que está assistindo, você tem essa força. E mesmo que você não saiba, você vai descobrir essa força dentro de você. Então, coloque-se ativo na sociedade, sabendo que é também o nosso dever agir dessa maneira solidária. Porque, às vezes, você tem acesso ali a mandar um e-mail, você tem acesso à informação, você sabe como chegar a determinada secretaria do seu município e os seus vizinhos nem sabem. Mas está todo mundo ali precisando de uma demanda e que você pode ajudar. Então, seja essa pessoa na sua escola, seja essa pessoa na sua igreja, no seu bairro, e você vai fazer muita diferença. Show de bola! Show de bola, show de bola. Mais uma vez, muitíssimo, muitíssimo obrigado por abrilhantar esse nosso momento, né, com o seu vasto, um pouco do seu vasto conhecimento em relação às questões jurídicas, às questões sociais. E eu, aqui na live, né, eu estou, assim, muito feliz pela sua participação. Creio que todos que estão nos assistindo também. E que tenho só a agradecer. Espero que em outros momentos você tenha disponibilidade para estar aqui com a gente também, compartilhando conhecimento sobre outros temas, e sinta-se sempre convidada para estar aqui conosco, tá? Abrilhantando o nosso momento. Juliette, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Valeu mesmo. Valeu, professor Cris. Estou muito feliz pelo convite. Conversar aqui com seus alunos, com todo mundo que está assistindo. E me coloco à disposição para dialogar mais vezes, é claro. Vocês me sigam no meu Instagram, Juliette13.
E espero que a gente se encontre outros momentos, pessoalmente. Vamos construir aí muitas políticas Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Valeu, valeu e até mais. Tchau! Tchau. Esta foi a live sinistra de hoje. Você que nos assistiu até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, siga o nosso canal, compartilhe essa live para o máximo de pessoas que você puder, para poder você estar compartilhando o conhecimento que você absorveu, né? Juliette foi sensacional aí e arrasou, arrasou. Isso aqui não pode ser um conhecimento que tem que ficar só com você, não. A gente tem que compartilhar. E se liga que você pode estar indo lá no meu Instagram, @Cris, falando sobre a live, né, trocando uma ideia comigo, dizendo o que achou e sugerindo próximos temas, sugerindo próximos co-criadores, co-criadoras. Valeu? Então eu quero deixar você um forte abraço, lembrando que esta live é um oferecimento da Barber House, a sua, a minha, a nossa barbearia, e da Gutierrez Pizzaria, a melhor pizzaria de Parnamirim. Um forte abraço e tchau! Fique com Deus!